E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Investidor Sincero. Eu sou o Cláudio e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês Sparta Fiagro, tá bom? Nosso querido CRA 11. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os dividendos, sobre as regras, sobre o que eu acho que vai acontecer com o FII, sobre o cenário para ele. Antes de tudo, eu preciso lembrar, não é recomendação de compra ou de venda, o vídeo tem caráter educacional e eu quero deixar claro aqui para vocês, tá, já de antemão, que eu gosto muito desse FII, tá bom? Gosto muito mesmo, tá, desse Fiagro. Para mim é tudo FII, tá, gente? Sendo bem sincero com vocês, a legislação muda um pouquinho, mas no geral é tudo FII, tá bom? Que um compra CRI, outro compra CRA. E esse eu consideraria um FII high grade, ou seja, ele é um FII que ele tem ativos, ele empresta para devedores de muito mais qualidade. Todas as empresas que ele empresta assim, são empresas que geram bi assim, por ano, sabe? São empresas de bilhão, são empresas grandes, que dificilmente vão quebrar, vão deixar de pagar. Ainda mais que ele busca um yield que não é nada absurdo, né? É CDI mais 2, então ele não faz loucura. Mas, mesmo assim, ele acaba conseguindo em alguns momentos pagar mais do que os high yield, por exemplo, que o Vigia da vida. Por quê? Porque ele gira muito a carteira, tá? Ele adora, a Sparta adora girar a carteira, ela vive trocando os CRAs e tal, vende coisas com ágil, compra coisa com deságio, então tipo, ela compra mais barato, vende quando tá mais caro, ela tem essa gestão ativa interessante que gera lucro não recorrente. Então, mesmo tendo ativos high grade, em certos momentos ela já pagou um yield maior do que os high yields, tudo bem? Mas como vocês podem ver, olha só, vou colocar aqui no máximo. Como vocês podem notar, o dividendo ele vem caindo, né? Olha só, 1,30, 1,25, 1,25, 1,20, 1,15 e R$ 1. E por que isso está acontecendo, gente? Porque ou ele paga isso, ou ele não paga, tá? Ele tem uma peculiaridade muito interessante, que existe uma coisa chamada cota de mercado, tá? Que é a cota atualmente, né, fazendo a conta no mercado, e a cota patrimonial. E ele tem como regra, se a cota patrimonial baixar de R$ 100, ele não paga dividendo, tá bom? Então a cota ela não pode baixar de R$ 100. Se ele continuasse pagando ali 1,15, que é perto do que ele está gerando, mais ou menos, ele não conseguiria continuar, tá? A cota patrimonial ia acabar caindo e ele não ia poder distribuir dividendo nos próximos meses. Então, de fato, me deixa contente que ele esteja pagando R$ 1. Por mim, ele pode pagar até 90 centavos. Porém, o mercado gosta de yield e é assim que isso aconteceu. Cota que quebrou os R$ 100, né? Perdeu a linha dos R$ 100 e caiu para baixo da linha dos 95, tá? Eu acho que de fato tá barato, tá? Mas não é porque tá barato que não possa ficar mais barato, tudo bem? Isso sendo bem claro com vocês. Ele tem pouquíssimos investidores, a gente está falando aí de só 11 mil cotistas. É um dos melhores fiagros, na minha opinião, que a bolsa tem. É um dos melhores, colocaria na prateleira dos 3 ou talvez dos 4 melhores. Uma parada interessante dele é que quando ele estava ali acima dos R$ 100, já tem alguns meses, deixa eu ver quanto foi, aqui ó, nessa linha aqui, tá, quando estava ali em abril mais ou menos, acima dos R$ 100, eles tentaram se organizar para emitir, né, com um certo ágio, e o que seria muito bom para o fundo, né, porque ele é um fundo que ele não tem muito valor, né, ele não é um fundo muito valioso, tá? Ele negocia 400 mil por mês e ele acho que tem 250 milhões, assim, em investimentos, tá? Não é muita coisa. Se for para padrão, né, dos fundos e tal, não é uma parada gigantesca e tal. Ó, a liquidez média diária tá na casa dos 500 mil, R$ 1. O dividendo que a gente tem que esperar agora tá ali entre 90 centavos e R$ 1, não vai passar disso por enquanto. O cenário piorou bastante para ele. Mas vamos falar um pouquinho sobre ele. Tem uma coisa muito interessante aqui no site da Sparta, que eles têm uma coisa chamada relatório interativo. Isso aqui eu acho que toda gestora devia ter, tá bom? É um Power BI da Microsoft, que você consegue visualizar os dados de uma maneira muito mais simples, uma maneira muito mais interessante.
Você consegue literalmente, ó, checar os setores, as empresas. Isso aqui eu acho muito, muito, muito legal. É um carinho da gestão, assim, com o cotista, porque ele consegue visualizar as informações de várias maneiras diferentes. Isso aqui me deixa bastante contente, tá? Eu gosto muito. A Suno também faz isso com os fundos dela, e isso me agrada bastante, tá? Acho que é um respeito com o cotista. Uma outra coisa legal que eles fazem é o relatório mensal, tá? Eles não fazem o gerencial a cada 3 meses e tal, não. É mensal, todo mês tem. Então, ponto para Esparta também nisso daí, tá? Bem legal isso aqui. Tem carta do gestor, número de cotista, patrimônio, yield. A média da carteira é CDI mais 1,07, então 1,7. Então, interessante. Antes de eu falar para vocês tudo sobre o que tem dentro, o que não tem, quero mostrar uma coisa para vocês, falar um pouquinho sobre o fundo, tá? Bom, vamos lá. Taxa de administração, 1,15 ao ano, tá? Taxa de performance, 20% sobre o que é CDI mais 2. Se o foco do fundo é CDI mais 2, eles cobrarem 20% do que passar disso, para mim tá ok, tá? Legal se fosse 10, mas tá ok, não é ruim não. Aí a Sparda, o administrador é o BTG, a rentabilidade alvo é CDI mais 2, a tributação é isento, tá? Divulgação é no 5º dia útil, pagamento no 10º dia útil de cada mês. É para o investidor em geral, ele começou em 2023, no comecinho de 2023, e ele tem um patrimônio líquido de 240 milhões, e a cota patrimonial está cerca de R$101, beleza? Isso dito, quero falar um pouquinho com vocês sobre as participações dele, tal, cada craque ele tem, cada devedor que ele tem e tal. Não vou explorar um por um com vocês, mas eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Porcentagem do patrimônio líquido. Quem tem mais porcentagem, essa usina Santa Fé, que é gigante, né, de açúcar e etanol, tem 3% do fundo. Então ele está mega diversificado, tá, gente? A gente está falando aqui de um fundo que tem uma diversificação muito, 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 muito legal, tá? Então não é nada concentrado em um tipo de devedor só. E ele tem grandes empresas como devedores, tá? Grandes empresas mesmo. Estou falando aqui de empresas espalhadas por todo o Brasil, tá? E a gente está falando, ó, Eldorado, Camil, BRF, Cevale, John Deere's, a Minerva, a SLC, a Klabin, a Bom Brasil, a Sorocaba Refrescos, né, a Coca-Cola, a Unidas, a LAR. Então, são grandes empresas. Então, é bem interessante. A gente pode falar que isso aqui é um high grade, é um fundo que tem ativos, empresta para empresas, que tem papéis de qualidade, tudo bem? Isso dito, eu investiria nesse fundo? Com certeza. Nesse preço? Não sei. Eu torço para que baixe um pouquinho mais. Se ele voltar ali para baixo dos 93, muito provavelmente eu vá colocar na carteira pública de investimentos do canal. Não acho que vai parar de cair, porque esse dividendo, se cair para 90 centavos, vai acabar que a cota vai para mais baixo de 90 também. Mas como o valor patrimonial melhorou do mês passado para esse, muito possivelmente ele vai continuar pagando R$1 até o cenário melhorar, e aí vai da paciência do mercado, né? Mas, falando em Fiagro, é o que eu tinha para dizer para vocês, o que eu tinha para contar desse aqui. Uma parada interessante também é que ele não tem, não é vacância, né, porque ele não aluga nada para ninguém, mas ele não tem devedores que estão atrasados, pelo que eu estava procurando, que estava pesquisando, não achei nada de, ninguém que está devendo para ele está deixando de pagar, então tá tudo ótimo com ele. O que também pode ser um motivo, né? Porque, tipo, se tá tudo ótimo 100%, a tendência é piorar, né? Então vai de como você enxerga o copo, se é meio cheio ou meio vazio. Mas, de fato, tá tudo ótimo. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e volta amanhã, porque tem mais, viu? Valeu, falou e até mais.